Olá, um comentário recente me chamou a atenção, é do Charles, e ele diz assim: acho que seria muito importante nos aprofundarmos mais no tema igreja missional. Ele vai continuar o comentário, eu só faço uma pausa aqui. Primeiro, contextualizando, o comentário surge num vídeo em que eu converso com o pastor Mateus Hertz, lá de Recife, sobre igreja em missão. Faz todo sentido o comentário vir aqui. Eu concordo, né? O tema igreja missional, ele é fundamental. Principalmente é fundamental entendermos que a igreja é missional, por natureza. Ela precisa só entender isso. Não existe pensar assim, a nossa igreja precisa ser uma igreja missional. Ela precisa agir como a igreja precisa agir. E fazendo isso, ela é missional. Porque a igreja de Jesus Cristo, ela é missional por natureza desde o início. Vamos voltar a isso, né? Eu acho que dá para conversar mais daqui a pouco. E ele vai dizer: em muitos casos, apenas replicamos a forma de outras comunidades, sem uma análise do público que desejamos atingir. Sim, né? Às vezes a gente pega padrões que às vezes são comuns no mesmo sínodo, a todas as congregações têm esse modelo. Então vamos ter uma congregação aqui, vai ter o mesmo modelo. Porque essa nossa realidade aqui talvez não comporte isso. Ou talvez isso até possa acontecer, mas não seja a forma mais saudável e mais proveitosa para a proclamação do Evangelho nesse nosso contexto. Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo. Tem grupo de mulheres que se reúne tradicionalmente numa quinta-feira à tarde. Dependendo do contexto, isso não vai funcionar. Ou vai funcionar para aquelas 5 mulheres e não vai ser proveitoso para a igreja como um todo. Alguém de São Paulo me disse uma vez, né? Lá a gente não podia fazer assim, porque as pessoas não têm tempo para atravessar um bairro para o outro e chegar numa reunião no fim da tarde. O trânsito impede que isso aconteça muito bem. Eu não sei que congregação era exatamente, não me lembro. Então, o que eles faziam? Programações mais longas no fim de semana, porque aí as pessoas podiam já fazer o deslocamento uma vez e passar ali uma tarde na igreja para o encontro de famílias e outras coisas, né? Claro, isso foi pensado a partir daquele lugar. Não é um modelo para ser implantado em todas as congregações, mas naquela realidade funcionava melhor assim. Né? Não é simplesmente replicar um modelo em todos os lugares. Isso eu acho fundamental. Agora vem essa questão do público, né? E ele vai emendar a questão do público com a questão do horário de culto, que eu expando para a questão do horário e do tipo de programações em geral. Ele termina o comentário assim: uma das coisas mais gritantes sobre isso é a escolha do horário do culto, em que estipulamos da nossa preferência e não o que fica melhor para o nosso público-alvo. Só um comentário sobre público-alvo antes, né? No meu caso, eu não consigo ver um público-alvo delimitado além da questão geográfica. Eu estou aqui na cidade de Miguel Pereira, uma pequena cidade no interior do Rio, e para mim, o público-alvo da nossa congregação aqui é ser humano que vive ou passa por essa região, de Miguel Pereira, Partido Alferes, Vassouras, e aí vai. Né? É uma delimitação geográfica. Por quê? Porque eu não consigo atender pastoralmente, nossa congregação não consegue servir com sua presença a alguém que esteja a 500 quilômetros de distância. Então, primordialmente, o nosso público-alvo é dessa região aqui. Mais do que isso, eu não consigo delimitar. Eu não delimitaria, porque a minha experiência diz que isso não funciona aqui. Delimitar que meu público-alvo é um público de mais de 60 anos. Por quê? Porque aqui a cidade tem muitos aposentados que vêm do Rio. Mas e os jovens que aqui estão também? E os de meia idade? E as crianças que moram aqui também, trabalham por aqui? Eu não delimitaria, então, meu público-alvo por nenhum motivo. Assim. Também não focaria, vou pensar nos jovens.
tem pessoas mais maduras que precisam também, que estão ali com ouvidos atentos. É, não, né, eu não faria isso. Inclusive, a minha experiência diz que algumas programações que tradicionalmente as pessoas definem um público, melhor funcionam quando são abertas. A gente faz aqui na congregação, até precisamos voltar a fazer, o inverno atrapalhou um pouco, caminhadas de trilhas, né, nos montes aqui perto, nas montanhas, é bem legal. E quando a gente foi fazer a primeira vez, eu até pensei assim, será que eu vou chamar os jovens da congregação? Eu não fiz isso, eu pus assim, não, vou chamar quem vem, né, quem vem. E tinha gente jovem? Tinha. Mas muitas pessoas, assim, as pessoas mais animadas e que demonstraram, assim, dar mais valor para a atividade, eram pessoas na casa dos 50, 60 anos. É, foi bom, nesse caso, não ter delimitado. Eu acho que muita coisa que a igreja faz, é bom não haver delimitação. É bom ser aberto para todo mundo e ser claramente dito que é para todo mundo e pronto. Essa é uma coisa que eu tenho aprendido, assim. Talvez se eu morasse numa cidade muito grande, trabalhasse, né, como pastor numa cidade muito grande, eu acho que nós poderíamos pensar, durante um tempo, em focar num público-alvo específico que tem sido negligenciado. Tem sido negligenciado o adolescente, né? Vamos pensar em algo durante um tempo para focar nessa proclamação para esse público? Eu acho que é viável sim, mas nunca como algo exclusivo e nunca como algo que se torne característica da congregação. Nessa congregação é assim, aí eu já não concordo, né? Porque toda congregação tem que ter um foco no ser humano, qualquer ser humano que seja. Esse é o meu público-alvo. Mas a minha região tem as suas características. E aí vem a questão do horário de culto, né? Em alguns lugares extremamente turísticos, as pessoas costumam trabalhar no sábado e no domingo. Ter culto só sábado ou domingo pode impedir pessoas que estão de fora e que trabalham aí nas pousadas, hotéis, restaurantes, de fazerem parte dessa igreja, de ouvirem o evangelho nessa igreja. Nesses casos, então, eu acho que a gente deveria pensar em termos horário de culto em dia de semana também. Algumas congregações também têm um horário de culto muito enigmático. Primeiro e terceiro sábado, 19h30. Segundo e quarto domingos, 10 da manhã. Quinto, fica difícil. Para quem é de dentro, recebe um informativo, não sei o que, dá uma conferida e entende. Ou já tem o hábito, né? Segundo, quarto domingo. Para quem é de fora, está passando, vendo a placa, vê a igreja aberta no domingo, vem naquele domingo seguinte porque quer entrar, não tem mais culto funcionando, isso se torna um desafio, né? E uma barreira. Por isso eu acho muito bom, quando possível, isso pode acontecer, né? Esse horário assim, truncado, por causa da impossibilidade da presença do pastor que atende muitos lugares. Tudo bem, eu entendo esse caso. Agora, quando é só por uma questão de comodismo, de conforto, de benefício da própria congregação que entende ser melhor assim para ela, eu acho que é algo a se repensar. Tá? Eu acho mesmo que é algo a se repensar. O horário do culto tem que ser o mais acessível possível para as pessoas. E se há possibilidade, e se há gente para isso, porque o culto quem faz não é o pastor simplesmente, precisa haver uma congregação reunida, né? É bom quando há mais de um horário. Né? Domingo de manhã é o que acontece aqui. É possível, se a gente tiver gente para participar de culto, mais, né? Que a gente tivesse um culto durante a semana, para alcançar quem tem algum problema com o domingo de manhã, ou no sábado, né? Seria possível também. Sempre pensando, né? O nosso público qual é? Quem mora aqui na cidade. E há uma diversidade gigantesca de experiências, de ocupações, de horários, de características das pessoas, né? Nós temos o horário que é mais viável para a grande maioria. Muita gente trabalha até o sábado, né? Até sábado de manhã, de tarde, não tem como ter culto. Muita gente na cidade trabalha nesses horários. Domingo, a maior parte das pessoas não está trabalhando, é o dia tradicional do culto numa igreja cristã, e funciona, né? Não é um horário muito cedo, é 10 da manhã, dá para quem quiser acordar às 9 tranquilamente, tem funcionado. Mas sim, é algo que a gente deveria sempre pensar, a cidade mudando,
as pessoas, a gente percebendo na cidade uma realidade diferente, paremos, conversemos sobre isso. E a congregação, então, deve conversar, sim, as suas programações, não só culto, pensando nos de fora. Vamos organizar o quê? Esse evento porque sempre foi feito assim. Não é justificativo. É benéfico para as pessoas? É aberto para as pessoas de fora? É acolhedor? Isso deve ser pensado. Não, vamos fazer só porque isso agrada 5 pessoas que participam. Edifica essas 5 pessoas, graças a Deus. Mas podemos fazer algo que atraia mais pessoas, ou que pelo menos seja mais aberto para mais pessoas? Por exemplo, um almoço da congregação. A gente sempre fez assim para comemorar isso, mas aí cobra um valor muito alto que deixa de fora outras pessoas e que me impede, como membro, de convidar outras pessoas, porque eu não tenho esse dinheiro todo para pagar para o meu vizinho. Mas a gente gosta de comer, é assim, é coisa muito boa. Tá, mas gera uma barreira financeira, que é difícil de passar por ela. Então, é de se pensar. Né? Eu entendo que toda programação, isso foi só um exemplo, toda programação de uma congregação deve ser pensada para ser aberta e acessível para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Eu não posso ter um público-alvo que tenha um valor aquisitivo, né, um poder aquisitivo mais alto. Não, meu público-alvo é ser humano. Então, inclusive o ser humano que não tem poder aquisitivo nenhum. Ele precisa estar como o meu público-alvo. E aquele lá também. Mas a mensagem que nós pregamos aqui vai dizer, inclusive, que essa diferença ela perde sua importância. Vamos conversar mais sobre isso, sim, né? O Charles diz ali, precisamos nos aprofundar no tema da igreja missional, e essas pequenas conversas que eu trago é só realmente um começo de conversa, né? Nós vamos caminhando. Em setembro, se Deus assim permitir, conversamos com o pastor Arthur Benevenuti, lá da Jamaica, e vamos tentar aprofundar um pouquinho com ele isso. Tenho certeza que ele tem pensado muito sobre missão, estando num trabalho de missão realmente numa congregação. Né? Vai poder nos ajudar também. Até lá, mais conversas certamente aparecem por aqui. Bênção do Senhor Jesus, um grande abraço e até a próxima.